Oi pessoal, como vocês estão? Tranquilos? Então, vimos aí na última semana de aula a parte de resistores elétricos e a associação de resistores, né, em série e em paralelo. Vamos, nesse primeiro encontro nosso aqui na plataforma, falar de potência elétrica. Então, dá uma pausa um pouco ali nos resistores, vamos falar de potência. E na próxima aula a gente associa os dois assuntos, potência elétrica com resistores. Então lá, vamos dar início. O que vai acontecer? Eu estou usando alguns slides que foram disponibilizados pelo governo de Pernambuco. Vou deixar inclusive no final, lá na Black, um link que vai levar para a página onde tem muitas aulas já em PowerPoint que pode ajudá-los aí a estudar, tá? E o material muito bem feito, então vocês podem recorrer como material de estudo, de revisão de vocês. A primeira parte nossa aqui é tentar discutir o que é importante na parte do consumo de energia elétrica, na escolha de um produto. Vai da escolha de um ar-condicionado, da escolha de uma fonte de computador, na escolha da bateria do celular. Então, entre outros parâmetros, nós temos que observar a taxa de consumo de energia, que seria a potência. Então, a primeira informação nossa dessa aula é entender que a potência é associada com a taxa temporal de consumo de energia. Aqui está uma foto, um desenho, né, de uma lâmpada incandescente. Esse tipo de lâmpada já está proibido a fabricação. Para encontrá-la já está bem mais complicado para a venda também. Que era uma lâmpada que o consumo de energia elétrica era muito alto, a eficiência era muito baixa. Então, lâmpadas fluorescentes e hoje lâmpadas de LED iluminam ao mesmo tanto, consumindo menos energia. Isso parece ser bobo, assim, simples, mas o Enem vira e mexe está cobrando sobre isso. A importância da escolha adequada dos aparelhos. Lâmpada serve para quê? Para iluminar, tudo bem. Mas qual lâmpada escolher, qual consome, qual ilumina, a relação de consumo e lumes, que seria a medida de luz, de iluminação. Então, vamos discutir sobre isso. Aqui nessa lâmpada fluorescente aparece 14 e um W depois, que a leitura é watt. É os mesmos watts que vimos lá no primeiro ano em potência, vimos ano passado em máquinas térmicas, aparece agora como potência, também potência elétrica. Então 14 watts dá a ideia do consumo de energia elétrica, né? Aqui tem dois aparelhos, um chuveiro elétrico, que geralmente é o vilão da conta de luz, vou falar mais sobre isso, então por enquanto entendo a conta de luz entre aspas, que o termo não está adequado. Mas é o vilão, consumo alto. O ventilador também tem um consumo considerável. Então, no fundo, esses aparelhos eles vão transformar energia elétrica em uma outra energia. Por exemplo, o chuveiro tem a transformação de energia elétrica em energia térmica, aquecendo a água. O ventilador, energia elétrica em energia mecânica, no caso, energia cinética, né? Movimentação das pás. Então, nessa transformação de energia elétrica em alguma outra forma de energia, seja ela térmica, no caso do chuveiro, seja ela mecânica, no caso desse ventilador que está ali representado. Ferro elétrico, mais um exemplo da transformação de energia elétrica em térmica. Então, nós vamos definir, né, potência. Primeiro, trazendo a ideia lá do primeiro ano mesmo, que era o trabalho sobre o tempo. Então, ele é tratar o trabalho pelo tempo. Lá o trabalho era MGH, por exemplo, o trabalho do peso, trabalho força de deslocamento, trabalho mecânico. Então, agora a gente tem que entender como que seria o trabalho elétrico, né? Porque uma coisa é você pegar um elevador que está subindo e ali calcular a energia potencial inicial final, ver a diferença, ver o tempo, você tem ali a potência útil do motor do elevador. Quando a gente vai para a parte elétrica, a fórmula do trabalho é diferente. Então o professor Tales vai avançar o conteúdo e vai chegar nessa expressão para vocês. Então ele vai mostrar isso lá, mas já adiantando um pouquinho só a ideia que o trabalho mecânico, MGH, força-peso, trabalho mecânico,
forças de deslocamento quociente de θ, né, para uma força qualquer. Então, trabalho da força elástica, vamos revisar kx² sobre 2. Então, trabalho mecânico. Agora tem que trazer o trabalho da força elétrica. Então, o trabalho realizado num campo elétrico é dado pela carga multiplicado pela diferença de potencial elétrico. Essa diferença de potencial elétrico eu falei na última aula, que é a tensão elétrica, né? Letra U maiúscula. Então, a letra U, que aparece aqui no cantinho, representa a diferença dos potenciais elétricos. Então, você pode trocar esse QU pelo trabalho aqui em cima. Então, vamos fazer juntos. Ó. Potência igual QU sobre T. E carga sobre tempo é a definição de corrente elétrica. Corrente elétrica, movimento ordenado de portadores de carga, que está em movimento e não tem um fluxo de carga pelo tempo. Então, essa divisão Q sobre T aqui é a corrente elétrica. Daí nós temos a fórmula em azul, potência igual a UI. Ou se trocar o IU de lugar, fica PIU. Acho bom lembrar assim, PIU, PIU, potência PIU. A potência, medida em watts, o tensão elétrica, DDP, medida em volts, e o I, a intensidade da corrente elétrica, medida em amperes. Então nós temos aí potência, tensão e corrente. Esta é a fórmula da aula de hoje. Então tudo que eu falei, a gente foi construindo, partimos lá do primeiro ano, vamos lá na matéria do professor Tales para entender essa parte de trabalho, é para chegar nessa expressão que está em azul. Potência, tensão vezes corrente. Potência igual a UI, maneira de lembrar, ou pode lembrar como PIU, P-I-U, PIU. Então, usando PIU, a gente consegue resolver algumas questões. Por exemplo, qual a potência necessária para fazer girar um motor elétrico, cuja tensão 220 volts, isso seria o U, e a corrente necessária é de 20 amperes. Isso aqui seria o I. Se eu consigo pegar aqui um lápis para a gente riscar isto. Então, aqui seria o U e aqui seria a corrente. Se ele quer a potência PIU, PI vezes U, multiplicando 220 vezes 20, daria então 4.400 unidade de potência, watts. Então, fazendo o produto da tensão pela corrente, você vai encontrar a potência em watt. Questão 2, vou deixar, vocês dão uma pausa e tentam ler. Questão bem interessante porque os distratores fazem sentido, estão bem cara do Enem, de maneira individual. Eles poderiam ser respostas de várias questões, então eles não são falsos em si mesmo, mas eles ficam falsos em relação ao texto que está aqui em cima. Tá? Então a questão aí tem a cara do Enem, onde os distratores de maneira isolada, todos são possíveis, respostas para algum problema, porém para o problema da questão só tem uma resposta correta. E aí no fórum a gente discute ele lá. Aparece um termo comum nas questões chamado de valores nominais. Importante aqui, ó. Os valores nominais, eles são valores que o fabricante diz, o fabricante imprime no dispositivo, na lâmpada, no chuveiro, no que seja, associando potência e tensão. Então, um valor nominal da lâmpada lá do início da aula era 14 watts. Mas aquela lâmpada sozinha, desligada ali em cima de uma mesa, ela não está iluminando, ela não está consumindo 14 watts. Então, o valor nominal é uma expectativa do fabricante dizer: se ligada a tal tensão, ela vai dissipar tal potência. Então, é uma relação de potência e tensão prevista pelo fabricante. Caso você ligue essa lâmpada ou esse ventilador numa tensão não prevista pelo fabricante, a potência será outra. Ele comprou um ventilador aqui em Brasília, que a tensão nominal nossa é 220 volts. Aí você liga ele na cidade de Praiana, Rio de Janeiro, 110 volts. A potência que ele tem em Brasília não é a mesma potência que ele vai ter no Rio de Janeiro. Então, os dados que vêm impresso no dispositivo, no aparelho, são chamados de valores nominais. Se ligado a tal tensão, consumirá tanto de energia por tempo, terá tal potência. Então, é uma condicional
dado pelo fabricante. São os valores nominais, eles vêm de fábrica. Se vai ocorrer ou não, depende da tensão elétrica da sua casa, da sua cidade, do que seja. Tá? Então, um termo importante aí, os valores nominais. Aqui nós temos algumas imagens interessantes aqui. Esta de baixo, ela é uma fonte de computador. Então, o computador consome 400 watts. Então, esse aqui é o consumo de energia elétrica dele por tempo. O watt, lembrando, é o joule por segundo. Então, ele está consumindo 400 joules a cada segundo. Entrada, input. Aqui no output, na saída, nós temos várias saídas com tensões diferentes. De 3.3 volts, 5 volts, 12 volts e negativo, com menos 5, menos 12 e aqui eu tenho outra de mais 5 também. Embaixo vem a corrente elétrica que cada saída pode fornecer. E por fim, vem a potência de cada saída. Que confusão toda é essa? Vamos entender. Dentro de um computador, nós temos uma placa-mãe, que seria uma placa maior, onde é conectados os dispositivos. Temos ventiladorzinhos, são os coolers. Temos portas USBs, pentes de memória, etc. Cada componente deste precisa de uma tensão elétrica adequada, que seria o U. Então, se você precisa de 5 volts, de 12 volts, 3.3 volts, então esta fonte ela transforma 230 volts, que seria o máximo ali, em 3.3, 5, 12 para adequar ao dispositivo. E aqui embaixo vem as potências de cada saída até a potência máxima que ela pode fornecer. Então essa fonte ela fornece para o computador, somando todas as suas saídas, no máximo 390 watts. Aí você quer fazer um upgrade no computador, comprar uma placa de vídeo melhor. Mas essa placa sozinha precisa de 500 watts. Essa fonte não é adequada, porque ela não consegue fornecer para aquela placa de vídeo a potência necessária para que ela funcione. Então tem que estar relacionando sempre isto, a tensão correta para o funcionamento, mas além da tensão, a rapidez do gasto energético, se a fonte consegue fornecer isso também para os dispositivos. E aí, o ponto agora da nossa aula, esse ponto ele é importante, que vai ter uma atividade para casa associada a esse slide aqui, que é o cálculo da energia elétrica. Como eu disse no início da aula, entre aspas, não sei se vocês recordam que eu falei sobre isso, eu queria deixar o que entre aspas? O termo conta de luz. O termo conta de luz é um termo popular, todo mundo usa e entende quando se fala disso, então não vejo um problema você falar isso em casa, no dia a dia, porque é um termo usual, tá claro, conta de luz. Mas você não paga só luz, né? A palavra luz aí está só da iluminação. Então, o termo correto seria conta de consumo de energia elétrica. Conta de consumo de energia elétrica, que todo mundo chama de conta de luz. Conta de consumo de energia. Então, pera lá. A SEB, né, tem Brasília, a SEB, ela te cobra pelo consumo de energia. Que unidade usamos para energia? Joule, né? No segundo ano usamos muito calorias, né? Parte ali da calor sensível, calor latente, usávamos calorias. Terceiro ano tem uma unidadezinha chamada electron volt, né? Usamos até num simulado nosso, apareceu o electron volt. E aparece uma outra unidade, que é o quilowatt-hora. Observa que não é por, não está dividido, é um produto, tudo junto. Quilowatt-hora. O quilowatt-hora, aqui está cortadinho, mas vou ler para vocês, 3,6 10 a sexta joules. Então, 1 kWh é unidade de energia, corresponde a 3,6 10 a sexta joules. 3,6 milhões de joules. Coisa pra caramba. Uma casa, imagina na casa de vocês, a conta de luz deve vir em torno, um consumo em torno de 200 a 300 kWh. Se viesse em joules, poderia também dar de energia, mas estaria aí
a 1.000 milhões de joules. Então, usar o quilowatt-hora é uma forma também de facilitar essa comunicação com o consumidor, com o usuário da conta de luz. Então, você troca milhões de joules, né, 3,6 milhões, por 1. Então, 1 kWh corresponde a 3,6 10 a sexta joules. E como que você vai conseguir calcular isso daí? O trabalho aqui pode entender como energia de consumo. Então, vocês podem copiar no caderno de vocês, tirar esse trabalho e botar a letra E, redondinha assim, ó, tá? Então, a letra E igual a potência vezes tempo. A potência do aparelho e o tempo de uso. A potência, watt, tempo, segundos. Se você multiplicar watt vezes segundo, vai lá para o joule. Então, para que dê o quilowatt-hora, é não transformar nada. A potência em quilowatt e o tempo em hora. Para quando você multiplicar o quilowatt da potência com o consumo com o tempo de uso em horas, você vai obter o quilowatt-hora. Pronto. Então, energia, potência vezes tempo. Ah, mas se a potência estiver em watt, o secador de cabelo, 2.000 watts. Tá? 2.000 watts são 2 quilowatts. Então, você troca esse 1.000 por K, 2 quilowatts. Aí você troca 2 quilowatts vezes o tempo de uso. Ah, mas o secador de cabelo eu sequei em 30 minutos. 30 minutos, meia hora. Então, você vai fazer 2 quilowatts vezes 0,5 hora. Dando um exemplo, vocês entenderem que a potência nessa fórmula vai entrar em quilowatt, enquanto o tempo vai entrar em hora. E o produto disso vai dar o quilowatt-hora. Aqui tem uma tabela, eu vou deixar ela adaptada lá na Black, então vocês vão ter uma tabela para preencher como atividade. Vocês vão fazer uma pesquisa em casa disso daqui, tá? O aparelho que você encontrar, então se tem um videogame, tem a fonte do videogame, vamos procurar nos valores nominais da fonte qual é a tensão elétrica e qual é a potência da fonte. Um secador de cabelo, uma chapinha, algo mais fácil que vocês possam identificar isso, um ferro elétrico. O micro-ondas. O micro-ondas geralmente fica na porta. Você abre a porta do micro-ondas, na lateral dela aqui tem informações. Geralmente tem. Ou na volta ali do micro-ondas com a porta aberta, naquela moldura ali também pode ter informações. Então, eu quero que vocês busquem informações sobre consumo, né, sobre dados nominais. Aqui tem um carregadorzinho meu do celular. Aqui atrás também aparece alguns dados importantes. Às vezes consigo ver, você vai focar, mas independente disso, tem informações, você vê que tem informações, e aqui estaria escrito assim, ó, em saída 5 volts, 2 amperes. Então, 5 volts é o U, voltagem, 2 amperes é a corrente elétrica, o I. Multiplicando os dois, 5 vezes 2 dá 10 watts. Então, a potência desse cara aqui é de 10 watts. Então já tenho uma ideia aí da potência do meu carregador. Então, carregador de celular, o que você for encontrando que tem informações de potência e tensão. Beleza. Já dou a dica, coloca a potência em quilowatts. De watt para quilowatt, divide por 1000. Horas de consumo por dia, depois já faz logo por mês, né? Que a conta de consumo ela é mensal. E vamos discutir então qual é o gasto em quilowatt-hora de cada aparelho, de alguns aparelhos, né? Que você tenha catalogado na sua casa e preencher uma tabelinha como essa, fica de dever de casa. Tá? Então aqui tem uma sugestão de exercício que seria essa tabela, mas vamos fazê-la, depois vamos fazendo da nossa casa, né? Com nossos aparelhos. A TV, às vezes é difícil tirar a TV do lugar, mas vamos pesquisar na internet qual é a potência de uma televisão, que a gente possa colocar aqui e preencher os dados. Até pode ser algo interessante como exercício, vocês fazerem de maneira individual. Quanto eu, morador dessa casa, estou impactando na conta de luz, né? Quantos reais, né, eu influencio nessa conta de luz aqui da minha casa. Então, o que eu uso, o tempo que eu uso, a potência do que eu estou usando, e a gente vai multiplicar potência vezes tempo para calcular o consumo. Nesse exercício, ele trouxe o valor do quilowatt-hora como 17 centavos.
Então, 1 kWh seria cobrado para cada 1 kWh 17 centavos. Vamos lá. Peçam para pai, mãe, quem tiver aí responsável pela a conta de luz. Pai, eu quero ver a conta de luz. Lá na conta de luz, vem no meio da conta, bem no meio da conta, um número às vezes um pouco maior, por causa decimais, né? Mas você vai ver lá o preço do quilowatt-hora. Tenta verificar o valor que está atual, o valor desse exercício aqui, está parecido, está diferente. Vamos também no fórum discutir um pouquinho sobre isso. Vamos discutir essa relação do valor do quilowatt-hora ao longo dos anos, né? Está aumentando, mudou um pouco, mudou muito. Quanto está o quilowatt-hora hoje? Então, aqui ele vai trazer uma questão sobre inadequado. Uma lâmpada tem as especificações, então valores nominais 220 volts, 60 watts. Foi acampar num local que a rede elétrica era 110 volts. E aí, a lâmpada queima, 220 volts vai ligar em 110, a lâmpada queima. A potência era 60 watts, tá, ela não queima, mas ela também mantém os 60 watts, mantém a metade, mantém um quarto. Então, vamos pensar nisso aqui também, fica como dever para responder isso. Outras duas questões associadas a consumo de energia, potência pio, como a gente tem trabalhado também. Tá? A questão 2, nós temos um chuveiro de potência 2400. Esse é um valor hoje muito baixo. Os chuveiros atualmente têm potências de 4.500 para cima. Tem chuveiros até de 9.000 watts. Banho médio 10 minutos, aí vai de cada um. Número de banhos por dia, 4. Aqui pode ser muito, mas talvez seja uma residência que tenha 2 pessoas, 4 pessoas. Valor do quilowatt-hora desse exercício, 20 centavos. Então, qual é o custo mensal da energia elétrica específico do chuveiro? Questão legal para fazer, tá? Vamos lá, potência em quilowatt, 2,4. 2,4. Potência em quilowatt. Tempo, 10 minutos. 10 minutos, divide por 60 para dar hora, é 1/6. Então, multiplicando 2,4 vezes 1/6, dá 0,4. Se estiver errado, vocês me corrijam lá no fórum. 0,4. Só que aí nós temos 30 dias. Então, 0,4 vezes 30 dá 12. E são 4 banhos por dia. Então, 12 vezes 4, 48. 48 kWh. Estão me cobrando 20 centavos para 1 kWh, vezes 48, 9,6. R$ 9,60. Então, eu faria assim. Vocês podem depois testar essa questão, tá? E ver se está dando isso mesmo. E aqui ele traz uma questão de potência e tensão, valores nominais também. E a pergunta é: qual a corrente elétrica que passa por esse aparelho? Então, potência e tensão, pio, o I desse pio, o I é a corrente elétrica. Você mata e acha a corrente elétrica. E o consumo em 1 hora, você vai fazer energia, potência vezes tempo. A potência em kW e o tempo é 1 hora. Então vai dar 0,84. Vai ficar aqui entre 2 e 7. Só tentar encontrar direitinho a corrente elétrica que está aí. Aqui é a parte de resistores, já foi dita na aula passada. Então vamos terminar a aula por aqui. Já tem aí quase 25 minutos de aula. Recapitulando. Potência. Trabalho sobre tempo, energia sobre tempo. Que energia estamos falando? Energia elétrica. Como encontrar então o consumo de energia elétrica? Eu multiplico a potência vezes tempo. Então, energia, potência vezes tempo. Como eu calculo a potência elétrica? Pio. P de potência, I de corrente, U de DDP. Pio. Multiplicou, tem a potência em watts. Para passar para quilowatt, divide por 1000. E para fazer essas continhas de consumo de energia elétrica, questões comuns no Enem, viu? Comum mesmo no Enem. Você vai fazer energia, potência vezes tempo, potência em quilowatt e tempo em hora. Lá na Black, eu vou colocar o dever de casa de vocês, as perguntas que eu quero que vocês pensem nelas, né? Que eu falei ao longo da aula. E vou abrir um fórum
vocês podem colocar outras coisas, outras questões dessa matéria, se quiserem discutir comigo lá no fórum, tá bom? Um abraço, tchau!